Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema aqui do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou a Gabriela, estudante de primeiro semestre de Publicidade e Propaganda, e hoje vamos falar um pouco sobre cinema e produção audiovisual com o nosso convidado Bruno Canuto. Gente, obrigado pelo convite, estar participando aqui do Cine Orla com vocês. A gente que agradece. O Bruno trabalha há 15 anos com o projeto audiovisual e é fundador da Amarrara Digital. Então, daqui a pouco teremos nosso bate-papo após a vinheta e ao final teremos algumas indicações de filmes para você. Então, pega sua pipoca que o Cine Orla já vai começar. Bruno, muito prazer, a gente agradece primeiramente por você estar aqui, cedendo essa entrevista pra gente, a gente agradece a sua participação. E eu queria começar te perguntando como surgiu a sua interação com o audiovisual, com o cinema, fotografia, onde começou e por quê? É uma história longa, aliás, quando eu era bem pequeno, a minha avó, parte de pai, ela sempre tinha alguma câmera analógica, aquelas saboneteiras, né? Então, um dia eu brincava com ela e aí, quando eu fui ver mais à frente, essa paixão lá de infância retomou. E ela vem depois de outras formações, depois de eu passar pela indústria, fui trabalhar na Petrobras, e aí quando eu saí da área industrial, que eu era técnico de automação industrial, eu falei, não quero mais seguir esse caminho. Eu gosto muito de eletrônica, que é o que eu atuava lá, porém era um ambiente um pouco hostil. A área industrial é um ambiente hostil. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora da minha vida? E aí eu peguei a minha quitação, comprei uma câmera, e aí como todo mundo inicia no mercado audiovisual, vou fazer fotos de eventos sociais. E é ali que eu comecei. Sempre no amador, assim, a gente começa no pequeno pra evoluir. Exatamente. E dali, o que acontece? Você faz foto para um filho de alguém, para a mãe de alguém. Essas pessoas, elas são empresárias, elas trabalham numa empresa, então você acaba conseguindo ir evoluindo. Então você talvez pega ali algum vídeo para a empresa. Esse caminho que acabei construindo lá atrás. Sim. E você enfrentou uma falência pessoal mesmo, em 2016, mais ou menos. E o que você aprendeu nessa situação tão desafiadora? A primeira coisa que eu aprendi foi que eu não sabia nada a respeito do dinheiro. Esse é o primeiro ponto, porque quando a gente está na faculdade, no geral, ou até a nossa vida pessoal, nossa criação, às vezes não passam como administrar o dinheiro. E aí, se você não sabe administrar o dinheiro, ele vai embora. Sim. E aí você toma decisões erradas, então um dinheiro aqui que você pega, outro que ali, você acredita num contrato, mas só tem tinha um contrato fixo, acreditei nele, aí investi em equipamentos, que acho que também é um pouco o sonho de quem entra no mercado audiovisual, eu quero minha câmera nova, quero minha nova lente, agora preciso de melhores. Agora eu quero uma captação de áudio. Você vai tentando evoluir na aquisição de equipamentos para poder prestar um serviço melhor e até conseguir imprimir as suas ideias de forma melhor, só que você não mensura o impacto financeiro que isso te gera. Sim. E aí você se apoia em coisas que você tem contratos pequenos, e aí quando você percebe, quando você perde os contratos, você está com uma dívida alta, e aí foi a ladeira abaixo, em 2016. Eu fui resolver essa em 2018, então foram 2 anos para eu conseguir resolver isso. A falência. Foram 2 anos estudando, aí eu percebi que eu precisava estudar. Sim. Parte de gestão, empreendedorismo, financeira, estudei, fui desenvolvendo, tanto para a vida pessoal quanto para a vida empresarial. Sim. Dividi as coisas, porque normalmente a gente que começa fazendo tudo e, vamos dizer assim, indo atrás do corre, a gente acaba misturando as coisas. O pessoal do jurídico. E ali foi quando eu entendi que eu tinha que separar as coisas, receber um salário da minha própria empresa, e aí as coisas foram se desenrolando. Deu tudo certo no final, pelo Deu menos, tudo certo. graças a Deus. Deu tudo certo, finalmente. Agora, partindo um pouquinho mais pra Amarrara, ela começou como você só gravava filmes pra casamento. E aí, depois de um tempo, você começou a partir pro mundo corporativo, empresarial, né, filmes publicitários desse ramo. Por quê? Por que essa mudança de cenário? Tá. A Amarrara, ela já surge focada em corporativo. Eu tinha uma empresa antes chamada Canuto Filmes, que é o que todo mundo faz, coloca o próprio nome. Eu usei meu sobrenome para não usar meu nome completo. E ali eu atuava com casamentos. Então, quando eu fazia as fotos de aniversários, os filmes de aniversário, eu fazia pela Canuto Filmes.
essa mudança aconteceu quando, como eu falei para vocês, quando você está atendendo alguém de mercado social, sempre tem alguém que tem uma empresa ou alguma necessidade publicitária. E aí eu conheci, na época, o Fernando, que foi um ex-sócio que eu tive na Mahara, que ele gostou muito do meu trabalho, da minha visão artística para as coisas, e falou, vamos fazer um material para uma marca que eu estou lançando, que era uma marca chamada Uso 70x7, uma marca de roupa. Aí ele acreditou no meu trabalho, eu fiz as fotos, fiz os vídeos para essa marca. Eu tinha na época um estúdio no Canal 1, no fundo de uma loja de carro, que eu fazia os atendimentos dos clientes de casamento lá. E aí um dia ele falou, Bruno, não dá, você tem que abrir uma empresa só focada nisso, porque quem faz tudo não faz nada. Então, quando você se especializa em corporativo, você realmente está preocupado com a empresa, você vai consumir coisas de empresa. E quando você trabalha para o social, você trabalha para o social. Então, faz sentido. E aí foi quando a gente fundou, na época, a Mahara Digital. Entendi. E os seus projetos favoritos da Mahara, você tem alguns? Foram tantos, desde da fundação, mas o que mais me transformou foram dois. Os que mais me transformaram por ver o produto final, mas a jornada desses produtos foram muito legais. As pessoas que eu conheci no caminho, tudo. Então, o primeiro deles foi a jornada da transformação, que a gente acompanhou um cliente nosso, o Edgar Ueda, a fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, viajei para Portugal, a gente saiu de Porto e andamos por 10 dias até Santiago. E assim, carregando o mínimo de equipamentos possíveis, então não poderia levar as melhores câmeras, porque eu ia ter que carregar isso nas minhas costas, e com isso ainda tinha que levar a roupa e as coisas do dia a dia. Mas você passa tanto tempo caminhando, 8 horas, 10 horas caminhando, e chega uma hora que duas coisas acabam. O assunto, então assim, esse cliente ele virou um amigo muito querido, e também você acaba as produções, porque tem hora que você é mais do mesmo, você tá andando, então você grava o início, o meio e a chegada, e às vezes quando vinha algum insight ali do cliente, a gente gravava, alguma ideia minha, vamos gravar isso, mas não é por 10 horas gravando. Exato. Então você ficava, o silêncio, havia muito silêncio, e aí esse silêncio me trouxe uma transformação na minha vida pessoal. Quando eu voltei para o mundo real, vou chamar assim, eu mudei muitas coisas na minha vida, absorvi muitas filosofias que me voltaram à mente lá na jornada. Então ali me transformou a forma que eu conduzia a empresa também, a equipe, tudo, e os clientes. Então passei a viver com muito menos estresse no meu dia a dia. E a segunda foi um documentário, foi uma série documental chamada Doce Futuro União, que foi uma série que a gente fez para a marca União de Açúcar, que é da Camil. E a gente entrevistou, foram 5 mulheres que fazem parte desse projeto. Esse Doce Futuro União é um projeto que a Camil tem uma escola de confeiteiras. E ela ensina mulheres, não necessariamente mulheres, mas pessoas no geral, a aprender a fazer bolos e confeitaria, mas não só isso, a parte do empreendedorismo também. Então eu conheci mulheres, que a gente entrevistou 5 mulheres, que a partir desse aprendizado conseguiram passar a sustentar o seu próprio lar com o próprio trabalho e se desenvolveram nisso. Então foi muito legal. Elas abriram o próprio empreendimento. Exatamente, foi legal você ver o quanto... você conhecer essas pessoas, essas histórias, porque assim, audiovisual é legal pra caramba, é uma coisa que eu sou apaixonado por audiovisual. Mas o mais legal por trás dos produtos finais são os personagens que estão ali, as histórias contadas. Então essa conexão que você gera com cada uma das pessoas, isso é incrível. A jornada de Santiago, por exemplo, eu conheci diversas pessoas no caminho, gringos de outras nacionalidades e outras pessoas que estavam lá fazendo a 7ª caminhada. Teve um senhor que tinha tatuado no braço o símbolo da Compostela, porque já era a 11ª dele, ele já tinha feito o caminho francês, que são 30 dias caminhando, assim, nossa. E às vezes eu reclamo da minha coluna porque eu baixei, eu fiquei 8 horas trabalhando em pé numa produção, então foi transformador. Imagino. Dentro desse aprendizado que você disse que adquiriu, com outras pessoas no audiovisual, que aprendizado você também teve quando você teve contato com trabalhos de grandes empresas, como você fez o PROAD SUS, e o Ministério da Saúde? Quais aprendizados que você adquiriu ao trabalhar com essas grandes empresas? Tá. Empresas públicas, isso, órgãos públicos.
o mais importante é quando você entende que o audiovisual por si só ele não fecha a conta. Eu não estou falando da conta financeira, estou falando da conta de atendimento. Então, você ter um bom atendimento, uma boa equipe para poder prestar apoio em todas as etapas, isso é importantíssimo. Mas, para nós, a maior importância é cronograma, agenda, organização. É isso que é importante para esses grandes projetos, para essas grandes empresas. Hoje a gente atende grandes empresas como a DSM Firmenich, como a HCor, que são empresas. O HCor é um dos hospitais do ProdSUS, então foi a porta de entrada para nós também nesse projeto. E como que funciona isso? A gente se coloca como uma extensão de setor para essas empresas, e é isso que eles precisam hoje. Desse apoio, de entrar em contato com a gente e falar, Bruno, a gente precisa disso, disso e disso. A gente direciona para a equipe, direciona com o cronograma, com organização, manda planilha, tudo certinho. Então, a organização para grandes empresas, ela acaba indo à frente do próprio olhar criativo. O olhar criativo, basicamente, já se espera. Já se espera que você está contratando uma produtora, que você está contratando uma pessoa para entregar um produto de qualidade de audiovisual. Eles não vão, se te contratar, eles já passaram por todos os seus portfólios, provavelmente já tem empresas grandes que ligam para outros clientes seus para validar a sua referência. Então, agora o que eles querem é que realmente você atenda a eles com o nível que eles têm, que eles buscam de excelência. Então, esse foi o aprendizado. O audiovisual só não fecha a conta do atendimento. Entendi. Existe a organização também, né, por trás do projeto em si. Seria a parte se a gente trabalhar na linguagem de cinema, a parte da produção executiva e a parte da produção mesmo. Sim. Não necessariamente o diretor de fotografia, o diretor de arte, o roteirista. Sim. Isso, toda essa galera faz parte em algum momento do projeto, mas essa gestão, essa organização, hoje a gente chama... o principal. Pra gente, a gente encabeça como a gestão do projeto. Sim. Porque não necessariamente o projeto se desdobra em audiovisual. Às vezes o projeto só desdobra em roteiros, como já aconteceu com algumas empresas. A gente produziu roteiros para a equipe interna deles gravarem vídeos para o YouTube. Então, que foi a TOTOS que a gente fez isso. Então, é um trabalho bem legal também. E você gostou desse projeto? Você achou interessante? De produzir só os roteiros? Eu diria que foi algo diferente. Sim. Até porque a gente nem viu os materiais serem executados ainda. A gente não viu eles indo pro ar. E ainda era uma época que, não sei se talvez hoje já implementaram um roteirista interno na empresa, ou de repente agora as ferramentas de IA como apoio, mas a gente não viu o material ainda ser executado. Mas a experiência foi legal, Sim. porque você elaborar algo para outras pessoas executarem, você tem que ter o dobro de cuidado. Sim. Porque você não pode colocar coisas e pressupor que, mas é a minha equipe que vai fazer, ela já entende essa linguagem. E aí você tem que buscar uma linguagem um pouco mais universal, e é o que eu sempre falo, a clareza. A clareza é muito importante. Você falar algo como se ninguém soubesse sobre o projeto. Então você fala traz o máximo de informações para as pessoas não se perderem. Sim. Basicamente seria isso. Em relação ao seu mini museu que você tem, A gente pode visitar? Exato. Não, E também isso, essa pergunta. Mas eu queria saber como você relaciona o futuro com esse passado seu. Tá. Eu vejo que está tendo uma tendência natural agora das pessoas a tentarem buscar conexões mais analógicas. Sim. Percebo isso com as pessoas voltando a colecionar seus CDs novamente, vinis, VHS. Eu sou uma pessoa que eu gosto eu tenho meus DVDs, tenho meus Blu-rays, eu tenho meus vinis, eu gosto disso. E eu percebo que até nas produções, principalmente a gente tem alguns colegas nossos que atuam no mercado da parte de moda. E eles têm maquinários de última geração também, só que eles têm hoje uma camcorder ali que grava em 480p de resolução para poder entregar uma imagem digital, mais digital old school, sem precisar pegar uma imagem 4K e passar por um filtro no Premiere. Vai transformar ela em... deixa... Era da época. Eles já querem trazer como essa questão da época. Então, eu não sei se me parece ser a gente está vivendo uma geração de excesso de informação, e aí por a gente estar muito conectado com tecnologia, eu percebo essa desconexão nossa, querer voltar um pouco atrás.
E aí, pra mim, é isso. Quando você une, vamos dizer assim, o antigo, né, o lá de trás, com o atual, é você também buscar as referências de lá de trás, né? Então, assistir filmes antigos para buscar referências, trazer isso para os filmes atuais. Esse mini museu, assim, eu sempre fui encontrando câmeras e comprando câmeras. Alguns familiares falam, tem uma câmera parada lá, e fui colocando. Então, tem um Beauty Flex, tem um monte de coisas legais lá. A gente foi para uma produção no Rio de Janeiro e eu adoro visitar brechó, antiquário. E a gente foi eu não lembro o nome da rua. E quando eu entrei lá no canto, tinha como é que chama? Era um reprodutor de 16mm, de filme 16mm. Falei, eu preciso levar isso pra Mahara. E aí eu comprei, né, negociei lá, falei, se funcionar, show, se não funcionar, tá tudo bem. E ele liga, só que precisa de uma lâmpada, que eu encomendei uma na internet no Brasil, não funcionou. Eu vi lá fora só que corre o risco de chegar e quebrar. Falei, bom, por enquanto vai ficar só de enfeite. Parada, Nossa, é muito legal. Então, mas eu vejo realmente isso da nossa, principalmente entre a gente da geração mais nova, a gente gosta, tipo, das cybershots agora, de tirar fotos com as câmeras antigas, gravar com os filtros, tipo, do Dashcam, né, que eles gravam nos filtros antigos. Isso tem retornado bastante com a gente, em geral, né, mas eu vejo o público jovem gostando muito dessa estética antiga. Eu acho que é porque a gente tá vivendo essa era de muita coisa, e tudo conectado. Sim. Então tá tendo agora essa busca por você ter um gadget só para leitura, um gadget só para música, um gadget só para você se comunicar. Porque eu pelo menos sou assim, né? Eu tenho o iPad que eu uso para ler as notícias e ler as coisas que quero ler. Eu não leio no celular. Eu, por exemplo, hoje já uso minimamente Instagram e as redes sociais. Eu dei uma afastada porque me impacta muito no meu dia a dia. Gera ansiedade, gera coisas que eu não quero. Eu quero afastar isso do meu dia a dia. E aí o notebook, o MacBook eu uso para poder escrever. Então, aí eu tenho o Kindle, que aí quando eu quero ler algum livro, mas gerar as anotações, daí eu exporto e salvo no meu Notas. Sim. Deixar as coisas cada vez mais separadas, parece que nossa mente fica mais leve. A gente fica, por exemplo, a gente vai pegar ali para ouvir algo, é só para ouvir algo. A gente não vai sair, está ouvindo e foi pro Instagram e foi pro TikTok. Sim. Então, acho que dá uma desacelerada na mente. Talvez seja isso. Se conecta mais com a obra. É uma coisa muito interessante. Eu tento assistir filme e deixar o celular longe, porque ele fica... Você agora, tá do lado. Agora a gente tem aquela brincadeira de a gente assiste filme parcelado, né? A gente assiste um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e a gente nunca termina. É isso, faz sentido. Mas ainda continuando assim, você falou da sua rotina, de que você separa as coisinhas. Como você acha que a sua rotina influencia o seu mindset criativo? Tipo, suas ideias criativas, seus projetos, como a sua rotina molda a sua... Tá. Foi uma das coisas que eu enxerguei lá atrás também. Eu tinha o hábito de acordar, por ser empreendedor e não estar linkado com um horário fixo, né, CLT ou com alguma empresa, eu tinha o hábito de acordar 9, 10, 10 e meia, e na minha cabeça era o seguinte, vou acordar, vou editar, porque meu trampo é livre, e é isso, vou ficar trabalhando até a noite se eu quiser, porque eu posso trabalhar no final de semana, principalmente porque eu trabalhava muito no final de semana por conta dos casamentos. E aí na minha cabeça era, legal, meus amigos estão trabalhando lá de CLT e no dia de semana estão indo pra praia. Então eu tinha muito essa cabeça. Só que aí chega uma hora que você sente, você fala, tô sozinho. Tá todo mundo trabalhando, eu estou sozinho. Aí quando tá todo mundo livre pra poder... E aí você é novo, você quer ter um pouco de função social com as pessoas ali, né? Com os seus amigos. E eu não tinha. E aí uma das coisas que eu percebi é que eu precisava ajustar minha rotina. E aí eu li um livro chamado Clube da Manhã, eu não lembro o nome do livro. E aí esse livro ele me trouxe a questão de acordar cedo, não necessariamente para trabalhar, mas para ter espaço para cuidar de mim. Só que eu não estava acostumado a acordar cedo. Hoje eu acordo às 5 da manhã, meu horário. Eu me habituei e eu não consigo acordar mais tarde que isso, só quando eu durmo muito mais tarde. Mas eu tive que ir devagarinho, então das 9, aí eu comecei a acordar por 20 dias, 8h30, foi indo. Quando eu comecei a colocar minha rotina para trabalhar das 9 às 6, e aí eu acordo às 5, eu tenho 4 horas disponíveis para cuidar de mim, antes de chegar no escritório. Então eu tenho tempo para ler,
para estudar, tenho tempo para escrever roteiros que são a parte da empresa, então coisas e projetos que eu tenho pessoais como artista, que a gente é artista, mesmo que às vezes inibido por conta do teu trabalho. E aí, às vezes, eu tô escrevendo música. Então, assim, você começa a ter um tempo mais de qualidade. Sim. E aí você passa o dia com a tua mente mais leve. Então, de manhã, eu vou praticar exercício físico. Quando você vai pro trabalho, você sente que você já cumpriu o dever com você. Já cuidou da sua mente, já fez o seu café, já se alimentou, já cuidou da parte física. Agora você está preparado realmente para, vamos chamar de desbravar o mundo. Pode vir qualquer um que você vai peitar. E aí quando você sai, principalmente hoje eu sou casado, então eu tenho família para poder também dar atenção. Se eu não tivesse esse tempo de manhã para mim, à noite provavelmente haveria um certo conflito de agenda. Sim. Porque eu tenho que estar disponível, né, tanto para minha esposa quanto para meus pais, caso precise de alguma coisa, né? Meus pais ainda são vivos. Então, você entende? Aí com isso eu fico com a mente mais leve. Porque é ruim também, você acorda em cima da hora, vai trabalhar. E aí toda aquela informação que você tinha do que você quer produzir, da tua arte, putz, não fui pra academia, não fiz isso, não fiz aquilo, fica com você ao longo do teu dia ali. Então, o fato de eu ter essa rotina de agenda me ajuda a ter espaço para não ter esse conflito. Sim. Infelizmente a gente vai ter que estar terminando o nosso Bom. podcast, mas foi muito bom receber você aqui. Legal. A gente adora as nossas histórias. Sim, como Foi funciona o maravilhoso. seu trabalho. Exatamente. Você pode informar nas suas redes sociais Legal. pra gente. Bom, pessoal, o meu Instagram pessoal é o @obrunocanuto e o da Mahara é Mahara Digital, então pode encontrar lá, se tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá, que assim que eu entrar, eu respondo. É você que cuida das redes da Mahara? Não, da Mahara não, a gente tem uma pessoa que cuida do brand da Mahara, não trabalho com o Instagram da Mahara. Foi uma das coisas que eu precisei me abdicar também, pra não ficar consumindo muito mercado. Acho que chega uma hora que você tem que parar um pouco de olhar o mercado. Sim. E olhar pra dentro e pros clientes que você tem. Sim, E pelo menos pra gente funcionou. Bem, perfeito. vamos falar agora um pouco sobre filmes. E nessa quinta temos alguns lançamentos Como Treinar o Seu Dragão. O enredo do novo longa será semelhante ao da história da primeira animação, concentrando-se em Soluço, um jovem viking que não possui a capacidade de lutar contra dragões, uma tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda Banguela, uma dessas criaturas, que lhe faz enxergar a relação entre humanos e dragões de forma totalmente nova. Juntos, eles terão de provar que podem sim viver em harmonia. O Grande Golpe do Leste. Após a queda do Muro de Berlim, uma família comunista encontra um bunker cheio de dinheiro prestes a perder o valor. Com a ajuda dos vizinhos, eles embarcam em uma corrida contra o tempo para entrar em um grande estilo no mundo capitalista. Prédio vazio. A jovem Luna parte em uma jornada em busca de sua mãe, desaparecida no último dia de carnaval de Guarapari. Suas buscas a levam ao antigo edifício aparentemente vazio, mas habitado por almas atormentadas. E no Poço Cinearte, Sex. Dois homens, ambos em casamentos heterossexuais, questionam suas compreensões de sexualidade, gênero e identidade. Após experiências inesperadas, um deles tem um encontro sexual com outro homem, sem considerá-los como uma expressão de homossexualidade ou infidelidade, e depois discute o ocorrido com sua esposa. O outro fica confuso ao se ver como uma mulher em sonhos noturnos, levando-o a questionar o quanto a sua personalidade é moldada pelo olhar dos outros. Sex faz parte de uma trilogia, Sex Dreams Love, do diretor Drag Johan Hauger. E no Santos Film Fest. Entramos no mês do maior e mais importante festival de cinema da Baixada Santista. Então marca na agenda. O festival acontece de 24 de junho a 2 de julho. Toda a programação estará disponível no site santosfilmfest.com. Esse foi o Cinema da Semana. Falamos muito sobre cinema, produção e até um pouco sobre publicidade. A gente agradece os espectadores que assistiram até aqui. Deixa o like, comenta e compartilha com seus amigos. E não esqueçam de seguir a Mahara e o Bruno nas redes sociais. E a gente se vê semana que vem. Tchau!